Olá, sou a professora Priscila Guedes e vamos nessa aula resolver alguns exercícios sobre sistemas de inequações de segundo grau. Então, nosso exemplo aqui, nós queremos determinar as soluções reais dos sistemas. Primeiro sistema, formado pelas inequações x² mais 3x menor ou igual a zero, x² menos x menor ou igual a zero. Bem, vou resolver cada uma das minhas inequações. Então, a primeira, x² mais 3x menor ou igual a zero. Vou estudar o sinal da função f de x igual a x² mais 3x. Bem, fica fácil para você verificar que as raízes dessa função são 0 e menos 3. Então, essa função é representada por uma parábola que tem a concavidade voltada para cima, uma vez que o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Então, um rascunho poderia ser, um rascunho do seu gráfico, né? Poderia ser, ter essa representação. Então, aqui eu tenho menos 3 e o zero como interseções da parábola com o eixo x. Então, nesse rascunho, a gente observa que a função f, ela é positiva toda vez que o x é menor do que menos 3 ou maior do que zero. E ela vai ser negativa quando o x estiver no intervalo menos 3, 0. Nós queríamos saber para que valores reais de x essa função ela era menor ou igual a zero. Ela é igual a zero em menos 3 e 0 e ela é negativa no intervalo entre menos 3 e 0. Então, o intervalo fechado em menos 3, fechado em 0, é a solução desta inequação. Então, vou agora resolver a segunda inequação que compõe o meu sistema, que é a inequação x² menos x menor ou igual a zero. Então, para isso, vou estudar o sinal da função g de x igual a x² menos zero. As raízes da função g são o 0 e o 1. A função g quadrática, representada por uma parábola, que tem a concavidade voltada para cima. Coeficiente do termo de segundo grau positivo. Então, aqui, um rascunho do seu gráfico. As interseções com o eixo x em 0 e 1. Bem, através dessa representação, nós observamos que a função g assume valores positivos quando x é menor do que 0 ou o x é maior do que 1. E ela assume valores negativos no intervalo entre 0 e 1. Eu queria os valores reais para que a função g fosse menor ou igual a 0. Então, isso vai acontecer no intervalo fechado em 0, fechado em 1. Então, uma vez que eu tenho a solução das duas inequações, eu posso obter a solução do sistema, fazendo a interseção desses dois intervalos. Então, vou colocar aqui 3 retas. Nas duas primeiras, as soluções das inequações que nós encontramos. E na terceira, nós vamos fazer a interseção dessas soluções. Então, vou marcar as raízes. Eu tenho menos 3, já marcado aqui nas 3 retas. Nós temos o 0, que inclusive é raiz, é solução, né, das duas inequações. É raiz das duas funções associadas. E nós temos o 1, então, aqui, todos marcados.
Bem, a solução da primeira é o intervalo fechado em menos 3, fechado em 0. A solução da segunda é o intervalo fechado em 0, fechado em 1. E uma vez que eu tenho essa marcação aqui nas duas retas, eu vou fazer a interseção. Bem, então observa que na primeira, nós temos como solução o intervalo menos 3, 0, fechado nos dois extremos. Olhando esse mesmo intervalo na nossa segunda reta, nós verificamos que do menos 3 fechado até o 0 aberto, nenhum desses valores reais é solução da segunda. Então, não pode ser solução do sistema. Não pertencem à interseção. Mas no 0, ele é a solução da primeira e também da segunda. Então, ele vai ser uma solução do sistema. Já marquei aqui na terceira reta. Se eu olhar para o intervalo aberto no 0, fechado no 1, ele é solução da segunda inequação. Mas não é a solução da primeira. Então, ele não vai estar na interseção dessas soluções, consequentemente, não vai ser solução, nenhum dos valores reais desse intervalo será uma solução do sistema. Então, nós concluímos que o 0 é a única solução do nosso sistema. Então, a solução é dada pelo conjunto unitário aonde o 0 pertence. Ok? Vamos no outro quadro ver outro exemplo. Bem, aqui nós temos o sistema formado pelas inequações x² menos x menos 12 maior que 0 e menos x² mais x mais 6 maior que 0. Vou olhar para cada uma das nossas inequações separadamente. Então, a nossa primeira inequação, x² menos x menos 12 maior que 0, eu vou olhar, vou estudar o sinal da função f de x igual a x² menos x menos 12. As raízes dessa função obedecem às relações de Girard da seguinte forma: a soma delas é dada por menos b sobre a. Então, a soma é igual a menos 1, não é? Ou seja, sobre 1, que vai ser igual a 1. O produto das suas raízes é dado por c sobre a, então menos 12 sobre 1, que é menos 12. Então, dois números reais cuja soma seja igual a 1 e o produto igual a menos 12, nós temos o 4 e o menos 3. Como essa função tem o coeficiente do termo de grau 2 positivo, significa que a parábola que a representa tem a concavidade voltada para cima e dois pontos de interseção com o eixo x, quando o x é igual a menos 3 e o x é igual a 4. Então, toda vez que o x for menor que menos 3 ou maior do que 4, a função f será positiva. E toda vez que o x for maior que o menos 3 e menor do que o 4, a função f será negativa. Nós queremos os valores reais para que a função seja maior que 0, positiva. Então, nós teremos a união dos intervalos menos infinito, menos 3 aberto, com o intervalo 4 aberto, mais infinito.
Então, uma vez resolvida a primeira inequação que compõe o sistema, vamos resolver a segunda, que é a inequação menos x ao quadrado mais x mais 6 maior que zero. Então, vou estudar o sinal da função g de x, dada por menos x ao quadrado mais x mais 6. Então, essa função, se eu pensar na soma e no produto das suas raízes, a soma será dada por menos b, menos 1, sobre a, que é menos 1. Então, a soma vale 1. E o produto c sobre a, 6 sobre 1, vai ser igual, 6 sobre menos 1, o a vale menos 1, vai ser igual a menos 6. Então, dois números reais cuja soma seja 1 e o produto seja menos 6, nós temos o 3 e o menos 2. Bem, repara que como o a é menos 1, negativo, a parábola que representa g tem concavidade voltada para baixo. Então, fazendo aqui um rascunho, nós temos a seguinte representação. Interseção quando x é igual a menos 2, x é igual a 3. Então, dessa forma, a função g assume valores negativos quando x é menor que menos 2 ou x é maior do que 3. E no intervalo aberto menos 2, 3, a função g assume valores positivos, que era exatamente o que nós queríamos obter, né? Os valores reais para que a função g fosse positiva. Então, nós temos o intervalo aberto em menos 2, aberto em 3. Uma vez que as duas inequações estão solucionadas, vamos fazer a interseção entre elas. Vou fazer aqui as 3 retas, uma para colocar a solução da primeira, uma para colocar a solução da segunda e a terceira, aonde nós vamos obter a solução do nosso sistema, que é a interseção das duas anteriores. Bem, vou marcar as raízes. Nós temos menos 3, menos 2, 3 e 4. Então, menos 3, menos 2, temos o 3 e o 4. Já marcado em todas as retas desenhadas aqui, né? Bem, na primeira, nós vamos marcar os intervalos, né? A união de menos infinito até o 3 aberto, com 4 aberto, mais infinito. Na segunda reta, vamos marcar o intervalo aberto em menos 2, até 3 também aberto. E agora, nós precisamos fazer a interseção dessas duas soluções. Bem, vamos observar que de menos infinito a menos 3, nós temos soluções para a primeira inequação e somente para a primeira. Valores menores que menos 3 não são soluções da nossa segunda inequação. Então, consequentemente, não são soluções do sistema como um todo. Bem, a outra parte que a gente vê marcada aqui é o intervalo menos 2 até 3 aberto. Esse intervalo é a solução da segunda inequação, mas podemos observar que não é da primeira. Então,
também não será solução do nosso sistema. Por fim, nós vemos ainda marcado aqui o intervalo aberto em 4 mais infinito. Ele é solução da primeira inequação, mas não é solução da segunda inequação. Não está marcadinho aqui. Não foi o que obtivemos na resolução. Então, ele também não pode resolver o sistema. Para ser solução do sistema, tem que ser solução das duas inequações ao mesmo tempo. Então, o que a gente pôde observar aqui é que, neste caso, esse sistema não possui solução real. Então, o conjunto solução vai ser o conjunto vazio. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.